Olá, eu me chamo Marcelo Alcântara Holanda, sou professor associado de Terapia Intensiva e Pneumologia da Universidade Federal do Ceará, médico da UTI respiratória do Hospital de Messejana e criador e desenvolvedor da plataforma Xlang, voltada para o ensino sobre este tema. Vamos abordar aqui a atualização da ventilação mecânica na SARA. Inicialmente, vamos dissertar sobre a nova definição e a magnitude do problema. Em seguida, a fisiopatologia, com ênfase na lesão pulmonar induzida pelo ventilador. Em seguida, as novas estratégias ventilatórias, todas elas com ênfase naquelas em que há maiores evidências na literatura, e as perspectivas atuais. Começando pela definição, sabemos que a primeira descrição de SARA é de 1967, em que 12 pacientes foram descritos com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica grave, um pulmão com baixa complacência, uma refratariedade à resposta à oxigenoterapia e com uma mortalidade elevada. E somente em 1994 é que se estabeleceram critérios de consenso, no caso o consenso euro-americano, para definição diagnóstica e para a realização de ensaios clínicos. Isto evoluiu para uma nova definição em 2012, chamada definição de Berlim, também uma definição construída com consenso de várias sociedades da Europa e dos Estados Unidos, e que nós abordaremos a seguir. A definição de 1994 definia a SARA como uma condição de insuficiência respiratória aguda, em que o raio-x de tórax mostra infiltrado pulmonar bilateral, compatível com edema pulmonar, mas um edema não cardiogênico, confirmado por uma pressão de oclusão da artéria pulmonar, medida com catéter de Swan-Ganz, claro, abaixo de 18 mm de mercúrio, ou ausência de sinais de hipertensão arterial esquerda. O índice de oxigenação, ou a relação PO2-FO2, teria que estar abaixo de 200, e essa condição seria chamada de lesão pulmonar aguda, se esse índice ficasse entre 200 e 300. E pelo menos a presença de um fator de risco relacionado como possível causa ou associado à SARA. Esta definição tem uma série de críticas. Por exemplo, a inclusão de uma categoria denominada de lesão pulmonar aguda poderia levar ao subdiagnóstico desta condição, portanto, um subtratamento dos casos menos graves. Não havia uma definição do que seria o quadro agudo e não levava em conta a influência da PIP, ou CPAP, sobre o índice de oxigenação. Além disso, valorizava a medida da pressão de oclusão da artéria pulmonar, o que implicava em uso de catéter de Swan-Ganz. A gente sabe que um método invasivo que vem relativamente em desuso. E assim a definição de Berlim evoluiu, passando a estratificar a SARA em 3 níveis, leve, moderada, grave, definindo também um tempo de início, o início súbito, no máximo até uma semana após a agressão relacionada a um determinado fator de risco. O edema pulmonar não pode ser explicado por insuficiência cardíaca ou sobrecarga volêmica. E no raio-x de tórax, opacidades bilaterais que não seriam explicáveis por nódulos, derrame pleural ou atelectasias. A classificação como leve, moderada ou grave passa a ser de acordo com o índice de oxigenação. Então, a leve entre 201 e 300, a moderada entre 100 e 200 e a grave menor que 100, desaparecendo aquela categoria de lesão pulmonar aguda. Notem que, para a definição dessas categorias, o paciente deverá estar em uso de PIP acima ou igual a 5. No caso da categoria leve, ele pode estar em uso de não invasiva com o CPAP maior ou igual a 5. E os fatores de risco foram definidos sem uma preocupação de classificá-los como de origem pulmonar ou extrapulmonar. São eles: pneumonia, sepse, aspiração de conteúdo gástrico, trauma, contusão pulmonar, pancreatite, injúria por inalação, extensas queimaduras, choque não cardiogênico, overdose de drogas, lesão pulmonar associada a múltiplas transfusões, a TRALI, vasculites pulmonares,
ou afogamento. E também há um artigo relacionado a esta definição que dá exemplos de casos clínicos ilustrativos, né, para ajudar no diagnóstico da SARA. Esse é um raio-x de tórax considerado consistente com o diagnóstico de SARA. Notem as opacidades bilaterais de padrão alveolar, sem a presença de derrame pleural evidente ou sem sinais de atelectasia. Agora, um raio-x que é considerado inconsistente com o diagnóstico de SARA, em que há uma sugestão aqui de derrame pleural, um certo aumento da área cardíaca desse paciente, aparentemente um derrame pleural bilateral, uma certa assimetria também de transparências. Esse diagnóstico de SARA nesse paciente deveria ser questionado. Com relação à epidemiologia e à gravidade, a gente sabe que a incidência de SARA não é tão baixa quanto se espera. Vejo aí o número de casos por 100 mil habitantes por ano. E a mortalidade, claro, é maior nos casos mais graves, podendo chegar a 45%, um pouco menor na SARA, que seria leve, ou a lesão pulmonar aguda, na definição de 94, variando entre 34% e 40%. Mas ela leva a um número de casos elevados e leva a óbitos também no mundo todo. E além disso, a morbidade é elevada, deixando sequelas neuromusculares e da função cognitiva e comprometendo a qualidade de vida até mesmo um ano após a alta do paciente. Com relação à fisiopatologia, estamos aqui visualizando nesta figura um alvéolo normal, com o seu capilar, e à direita temos agora um alvéolo de SARA, que sofreu uma agressão. Essa agressão produz a lesão do epitélio alveolar, mas também uma lesão no capilar com aumento da sua permeabilidade, um infiltrado neutrofílico bastante importante associado à ativação da cascata da coagulação nesse capilar pulmonar, e dentro do alvéolo, formação de edema e de todo um caldo de mediadores inflamatórios, várias interleucinas, fator de necrose tumoral, radicais livres e por aí vai. Então isso é o que leva à hipoxemia, ao shunt e à redução da complacência pulmonar. Não bastasse essa lesão, que é bastante grave, o ventilador mecânico, que é usado para dar suporte ao paciente, também pode produzir uma lesão pulmonar, chamada VILI, Ventilator Induced Lung Injury, em que o emprego de altas pressões ou altos volumes no parênquima pulmonar por um tempo prolongado pode gerar, como vocês veem nessa figura já clássica da literatura, um edema pulmonar muito importante que microscopicamente está associado à lesão inflamatória que é indistinguível do quadro de SARA que se encontra nos pacientes. Então notem que o ventilador pulmonar pode causar uma agressão tão importante quanto o insulto inicial que o paciente sofreu. Vários estudos em animais mostram que pode haver literalmente uma fratura da chamada interface alvéolo-capilar. Vocês estão vendo aqui uma foto, uma imagem de microscopia eletrônica de um animal que foi ventilado com altos volumes. E a gente observa uma hemácia saindo do capilar e entrando dentro do alvéolo. Se acredita que essas lesões, essas microlesões, podem favorecer também mediadores inflamatórios dentro da corrente sanguínea ou mesmo bactérias que estejam no pulmão, apresentando translocação para outros órgãos à distância. Afora essa lesão induzida pelo ventilador, os estudos de tomografia, a partir da década de 80, mostraram que existe uma heterogeneidade da distribuição da lesão nos pulmões. Notadamente, um pulmão inflamado, ele pesa mais do que o pulmão normal e há formação de colapso nas zonas posteriores ou dependentes da gravidade nos pulmões e preservação da aeração em outras zonas mais anteriores ou na região ventral. Olhando aqui à direita, a gente observa que esses alvéolos normalmente aerados têm uma complacência melhor do que os alvéolos colapsados, e quando o volume corrente for jogado, for insuflado dentro dos pulmões, vai haver uma hiperdistensão desses alvéolos anteriores
e, eventualmente, uma abertura e colapso cíclico dos alvéolos que estão na região posterior. Essas duas alterações estão associadas à lesão induzida pela ventilação mecânica. Então vejam aqui, nesse vídeo, uma filmagem de alvéolos com lesão, mostrando que na inspiração existe abertura de alvéolos doentes que colabam na expiração. Essa reabertura cíclica dos alvéolos doentes está relacionada a atelectrauma, quer dizer, uma lesão causada pelo ventilador devido à telectasia recorrente dessas unidades alveolares. Pode-se conseguir, com o emprego da ventilação mecânica da PIP, por exemplo, nesse experimento, a estabilização dos alvéolos. E nós vamos comentar mais adiante nas estratégias ventilatórias, que essa é uma das metas que nós procuramos atingir à beira do leito, evitar a reabertura cíclica, o colapso alveolar.